A obra já começa com uma mulher aleatória reclamando com um cara. Ela tá perguntando pra ele o porquê que ele está parado ali que nem um estúpido e por que ele não dirige logo pra ela. Do nada, ela joga a bolsa em cima dele, dizendo que ele está na família Shu, que no caso é a dela por mais de um ano, e ainda não encontrou um trabalho. É vagabundo. O garoto nem responde nada, ela aponta o dedo pra ele, dizendo pra que quando ele ir buscar ela, é pra ele ficar longe da escola e não deixar os amigos dela o verem. Ela entra no carro dizendo que ela não suporta ter ele como cunhado. Ela realmente não sabe o que a irmã dela pensa. O garoto entra no carro agora dirigindo, chegando até uma casa, que é a casa da família Shu. Aparece uma mulher sentada com um homem mais jovem. A mulher está dizendo que um tal de Ming Hao é uma pessoa talentosa. Já o garoto está dizendo que se ele não tivesse que ir ao estrangeiro para estudar, talvez ele estaria com alguém como a Qingin em um relacionamento. Aliás, ele pergunta para essa mulher que ele chama de tia como é que vai a Qingin e por que ele não a viu ainda. A mulher responde dizendo que ela está na empresa e já deve estar voltando. O garoto pergunta o que há com o cachorrinho de Qingin. Ele ouviu dizer que o cachorrinho dela só fica em casa porque não pode falar. Ele diz que quer conhecer o cara que impressionou o coração da Qingin. A mulher pergunta se esse jovem está falando do tonto do Qin Li e responde que ele acabou de voltar com Zitan e não sabe o que ele faz o dia todo em casa. Aliás, ela acha que depois de um tempo a Qingin vai pedir divórcio pra ele. A mulher se levanta, chamando aquela garota de antes. Na real, ela chama a atenção do tal Qin Li, mandando ele descer pra ver o convidado. Aquela garota que escuta pergunta ao Qin Li se ele tá surdo, porque ele não ouviu a mãe dela o chamando. Ela dá uma olhada pela fresta da porta, perguntando ao garoto se ele acha mesmo que essa é a casa dele. Mas olhando lá dentro, aparece logo aquele garoto de antes, sem roupa nenhuma, só com uma cuequinha. Obviamente, a menina se assusta, perguntando por que ele está sem roupas, chamando ele de tarado. O tal Qin Li está ali treinando a sua aura. O seu poder faz até o broto de uma árvore acelerar o crescimento. Depois que ele abre os olhos, algum poder é conjurado em suas mãos, e ele pensa em 10 anos. Depois de 10 anos, o seu poder finalmente está completo. Do nada ele começa a abrir a sua boca, tentando falar alguma palavra, gerar algum som. Em voz alta, a garota fala que 10 anos faz 10 anos que ele não fala, e ele perdeu essa sensação há muito tempo. Só que novamente aparece alguém mandando ele sair dali de dentro do quarto. Aquela mulher de antes pergunta quantas vezes ela terá que gritar. Então, um tempo depois, o garoto finalmente se arruma e ele desce pelas escadas. Aquela mulher chata pergunta se por acaso ele é surdo. Ali também está aquele outro mais jovem que aquela velha. Ele está com um sorriso debochado, até ele perguntar ao protagonista se ele é o tal Qin Li. E ele se apresenta como Liu Ming Hao. O Ming Hao cumprimenta o protagonista, pegando na mão dele dizendo que ele ouviu dizer que o prota é um idiota, e que ele ainda confia na Qingin para o sustentar. Ele fala que o protagonista é um desperdício. Aliás, ele acusou o protagonista dizendo que ele se uniu à família Shu só por causa de suas propriedades de família. Ele faz uma cara de irritado dizendo ao protagonista que ele não é digno da Qingin. Ele fala até que dará 100 mil yuanes para o protagonista se ele for embora imediatamente. Só que do nada, só próxima expressão é de dor, porque o prota aperta a mão dele com muita força. O protagonista começa a falar, ele fala que o seu nome é Qin Li. Essas duas aqui ficam surpresas porque o protagonista era mudo antes, ele nunca tinha falado uma palavra com elas. A mais velha fica surpresa perguntando se ele realmente falou. O cara que deve ter cagado nas calças aqui pergunta se o protagonista então pode falar. E pergunta se ele não estava falando e fingindo ser burro. Ele chama o prota de mentiroso. E pergunta se ele não tem vergonha de enganar a Qingin por tantos anos. Do nada aquela velha biruta começa a gritar com o protagonista mandando ele soltar o outro cara. Até que aquela de cabelo prateado escuta o seu celular tocando. Quando ela atende, ela fica assustada, perguntando o que tá acontecendo e por que a polícia vai prender a sua irmã. O protagonista escuta isso e fica atento. Ele se aproxima da garota perguntando o que foi que aconteceu. Ela o responde dizendo que aconteceu alguma coisa na empresa e a sua irmã vai ser detida pela polícia. O prota então rapidamente se vira e começa a sair do estabelecimento. A mais velha fica irritada com ele e pergunta pra onde que ele vai. Ela manda ele ficar em casa e fazer o trabalho doméstico, porque ele não pode sair sem a permissão dela. Já aquele outro jovem de antes pergunta o que foi que aconteceu com a Qingin. A mais velha o responde dizendo que parece que algo anda mal com a companhia de Qingin, e a polícia cercou a empresa e disseram que iriam levar ela. O imbecil fala pra mulher mais velha pra ela não se preocupar, porque a família dele tem alguns contatos em Yangsheng. Eles devem ver a situação primeiro. A cena muda agora pra companhia Sky Eagle. Tem uma mulher de cabelo rosa discutindo com uma de cabelo prateado, falando que a disse antes que ela vai presa hoje. Então a de cabelo prateado a pagará 1 milhão por danos. Ao rosto dessa bruxa, meu Deus. Essa linda mulher aqui é até o Shu Qingin.
a noiva do protagonista, esposa, não sei. Aparece agora aquela mulher mais velha, dizendo pra de cabelo rosa que ela tem uma boca grande por querer 1 milhão de dinheiro. Aparece agora aquele imbecil de antes, tentando tranquilizar a situação. Ele fala que a Kinguinho disse que muitas pessoas também usam esse mesmo cosmético. Mesmo assim, só ela apareceu com essas sequelas. Obviamente, a causa não é os cosméticos. Ele diz que também ele conhece o diretor-geral da polícia. A mulher, já percebendo que ele tá querendo dar carteirada, ela fala que o seu nome é Liu Yuan e o prefeito de Yanqing, Liu Zeng, é o seu primo. O imbecil agora fica assustado, aquela mulher mais velha também. Até porque o cargo de prefeito é o cargo mais alto da cidade. Ele começa a suar frio agora e dá uma desculpa dizendo que isso tudo, essa situação toda não tem nada a ver com ele. Ele fala também que a senhorita Liu Yuan, que é de cabelo rosa, é uma consumidora, então a empresa deve arcar com a responsabilidade. Só que do nada aparece um outro alguém chamando a senhorita Liu, a de cabelo rosa. O protagonista aparece perguntando se ela pode ou dar 10 minutos. Ele pergunta pra ela que se ele curar as pústulas do rosto dela em 10 minutos, se ela pode deixar passar esse assunto. A esposa do protagonista percebe que ele chegou, e ela fica surpresa também, perguntando se ele pode falar. O imbecil de antes fala que o protagonista realmente é uma vergonha pra família Shu, porque ele se atreve a dizer tais mentiras quando ele é apenas um mendigo. Já a esposa do protagonista pergunta o que é que ele vai fazer. Ela fala que ela está muito cansada e fala pra ele não causar mais problemas pra ela. Só que o prota responde dizendo pra ela não se preocupar. Ele não é o mesmo de antes e tem que cumprir seu dever como marido. O imbecil de antes olha o protagonista perguntando se ele tá se achando só porque ele sabe falar, e diz que um merda continua sendo um merda. Ele também pergunta ao prota se ele ainda acha que pode agir assim na frente da Kinguin. Algumas pessoas aleatórias começam a falar que o protagonista é apenas o genro vagabundo da família Shu. Eles questionam se o prota não era mudo. Um outro fala que um cara que vive às custas da esposa é um sem vergonha, e ainda diz que pode curar as feridas. Até essas mulheres aqui ficam se perguntando por que a família Shu aceitou esse cara. Mas o protagonista interrompe todas as fofoquinhas desses imbecis, dizendo que ele tem uma forma de curar as pústulas no rosto dessa dama. Mesmo assim, a mulher de cabelo rosa pergunta pra ele por que ela deveria acreditar. E o prota responde dizendo que se ele não puder a curar, ele está disposto a suportar todas as consequências e fará o que ela quiser. A mulher então aceita e fala para o prota tentar a curar. E diz que se ele não conseguir, não é pra ele a culpar por ser impiedosa. Só que a esposa do protagonista chama a atenção dele, perguntando o que ele está fazendo. Se ele está causando problemas logo que começa a falar. Só que o protagonista já mete uma pegada nela, dizendo que as pústulas no rosto dela na verdade é um problema interno. Ele também fala que se for conveniente pra ela, é pra ela, por favor, o ajudar a preparar algumas ervas medicinais chinesas. Sua esposa pergunta se isso pode realmente funcionar. O prota responde com essa cara aqui, dizendo que poderia funcionar. Aquele imbecil chama a atenção do protagonista dizendo que ele quer ver como que isso terminará. Ainda fala que ele só causa problemas pra Kinguin. Ele não é alguém que pode se confiar. Mas se passam alguns minutos, a sua esposa finalmente volta dizendo que aqui está as coisas que ele queria. Ela fala também que se algo sair mal, a família Shu não será responsável. No seu pensamento, o protagonista diz que a família Shu não o ajudaria com esses assuntos, e é claro que ele já sabe disso. Mas enquanto ele prepara o remédio, ele pensa que agora ele já não é mais aquele King Lee idiota que não podia falar, e que só podia confiar na compaixão da família Shu. O garoto começa a moer as coisas ali, até que depois de um tempo ele finalmente termina. Ele chama a atenção daquela garota de cabelo rosa dizendo que tá feito, e ela pode experimentar passar no rosto dela. Só que o que está na bacia ali não é muito confiável não. As pessoas começam a rir dele porque o negócio ainda tá quente. Uma outra garota ainda fala que isso tá horrível. A de cabelo rosa fala ao protagonista que é melhor que ele não esteja mentindo, ou ele vai se dar muito mal. O protagonista pega logo e esfrega na cara dela, dizendo que ela deve ter certeza absoluta que é eficaz. A garota vai correndo ali, chorando com a merda na cara dela. Os outros ficam dizendo que o protagonista é um cara miserável. A esposa dele até pergunta se isso é realmente útil. Dentro do banheiro, eles escutam um grito daquela garota. Quando ela sai, o seu rosto tá totalmente limpo. Ela chama o prota de irmão perguntando como que ele fez isso e diz que é um milagre. O imbecil, junto com os outros, ficam se perguntando como que isso é possível.
Um deles ficam surpresos porque ela realmente se curou. O outro se questiona se o protagonista realmente pôde curar a doença, enquanto o chama de desgraçado ainda. A esposa do protagonista pergunta o que tá acontecendo, como que ele conseguiu curá-la. O garoto responde dizendo que foi graças à farmacologia que ele aprendeu na época da sua escola. A de cabelo rosa novamente chama o prota de irmão, perguntando se ele pode curar outras doenças. O prota responde dizendo que ele não pode responder com precisão agora, ele precisaria ver o que o paciente tem antes. Toda animada, ela fala que a doença do seu tio é complicada, e se ele puder curá-lo, ela dará $500 mil de ienes pra ele. O prata então apenas fala certo, eu prometo, ele aceita na hora. A sua esposa pergunta se ele tá maluco. Ela começa a o impedir, dizendo pra ele não ir, porque ele não é médico. Ela fala que esse tipo de coisa é totalmente diferente de tratar pústulas. Mesmo assim, o garoto fala pra ela não se preocupar, porque ele dá conta. A sua esposa, com um tom de ignorância, pergunta quem ele realmente pensa que é, e fala que se a família Shu for acusada de algo, ela não irá o perdoar. Mas o prota apenas a ignora. Ela tenta gritar o nome dele. O protagonista então suspira ali e fala que se algo der errado, ele mesmo resolverá. Ele não irá causar problemas para a família Shu. E olha a expressão do menino, tá bem nervoso. A cena muda agora para um outro local. Aqui é o hospital de Yansheng. Um senhor tá perguntando pro doutor na frente dele se realmente não há maneiras de curar a doença. Na verdade, esse é o prefeito de Yanqing, Liu Zeng. O doutor responde dizendo que o grau de deterioração superou por completo as suas expectativas. Nesse caso, o risco de uma cirurgia é grande demais. Do nada aparece a de cabelo rosa ali. Ela pergunta para o seu primo, o prefeito, como que o tio foi parar na UCI. UCI é a Unidade de Cuidados Intensivos. O prefeito da cidade diz que essa manhã as condições do pai dele se deterioraram repentinamente, e o Dr. Michel agora está na sala para aliviá-lo. A garota fica surpresa com isso. Ela apresenta ao protagonista dizendo que esse é o doutor em medicina chinesa que ela conheceu hoje. Ela fala que o prota é magnífico e pode curar a doença do tio dele, quer dizer, do tio dela. O prefeito olha pro prota e pergunta se ele é um médico. O protagonista responde que sim, na cara de pau. O prefeito fala que o prota parece ter um pouco mais de 20 anos e pergunta se ele poderia o mostrar a licença de médico. O protagonista na hora pede desculpas falando que ele não tem licença. O prefeito então fica irritado e pergunta para a irmã dele, no caso prima, se ela está brincando. Ele nunca deixará esse tipo de pessoa colocar as mãos no pai dele. A de cabelo rosa então pede desculpas ao prota, dizendo que ele deveria ir embora. Só que do nada aparece uma mulher ali, dizendo que os sinais do paciente estão muito fracos e ele precisa de uma reanimação de imediato. O prefeito fica totalmente com medo escutando isso. Todo mundo entra na sala, vendo que a situação do paciente não tá muito legal não. O prefeito chama a atenção do Dr. Michel, perguntando como que está o pai dele. O doutor responde apenas pedindo desculpas, dizendo que eles fizeram o seu melhor. A de cabelo rosa então chama a atenção do seu primo, falando que eles deveriam deixar o protagonista dar uma olhada na situação do pai dele, porque talvez o prota possa o curar. Mesmo assim, o prefeito teimoso fala pra ela não se meter nisso. Ele diz que o Dr. Michel é o melhor médico de Yansheng, e ele disse que não há forma. Como que ele poderia deixar um garoto que nem sequer tem uma licença de médico se meter nesse assunto? O pai do prefeito continua ali à beira da morte, mas o protagonista se intromete mesmo assim. Ele fala que um ancião ainda pode se salvar, mas se eles ficarem perdendo tempo será tarde demais. O prefeito novamente ainda teimoso manda o protagonista sair dali, mas o prota teimoso também chama a atenção do prefeito, perguntando se ele tem coragem de apostar contra ele. O prefeito fica mais irritado com isso e pergunta ao prota o que ele poderia o dar. O protagonista fala que se ele salvar o ancião, o prefeito terá que o pedir desculpas. Já se ele não puder salvá-lo, o prefeito pode o tratar como um mentiroso e o humilhar. Mesmo assim, o prefeito apenas fica mais irritado. Ele pergunta ao prota quem que ele pensa que é e manda o prota sair dali. A de cabelo rosa também fala que já chega lá, fala que o prota pode ir embora. O protagonista então para de ser teimoso, ele fala que tá tudo bem, ele vai embora, mas ele pode garantir que irão se arrepender. Quando ele sai da sala lá, aparece a sua esposa ali fora o esperando, perguntando ao prota se ele tinha que ir ali pra fazer papel de ridículo e se ele está feliz agora. Ela, irritada, fala para o garoto que eles devem ir pra casa logo, e não é pra ele se envergonhar mais ali. Só que lá dentro da sala que o protagonista estava, começam a ouvir um barulho. O prefeito fica assustado e ele pergunta ao doutor o que há com o pai dele, por que seu pai está se debatendo. O doutor, parecendo que não sabe o que fazer, ele manda a enfermeira ali e pegar depressa o marca-passo. Só que depois do negócio ali chegar a zero, o doutor fala que ele não pode fazer mais nada. O pai do prefeito morreu.
Mesmo assim, o prefeito fica na fase de negação. Ele falou que o seu pai estava bem agora. Por que isso aconteceu de repente? O doutor apenas dá os seus pêsames como resposta. O prefeito começa a ajoelhar ali chorando, dizendo ao seu pai que esse filho, que no caso é ele, não foi fiel e não teve tempo de pagar tudo o que foi feito por ele. Só que do nada a porta do salão se abre. O protagonista invade a sala. Ele já manda todos saírem do caminho porque ele vai salvar o paciente agora. Depois de movimentar as suas mãos e ativar um tipo de poder. Ele pensa que há 10 anos atrás houve um imortal que o ensinou uma série de exercícios e habilidades médicas. Já o prefeito, vendo toda essa situação, ele se pergunta se ele estava errado, que pensa que parece que o protagonista tem um pouco de habilidade. Já o prota tá ali pensando com uma agulha na mão, que apesar que o impediu de falar durante 10 anos, se hoje ele pode usar para salvar alguém, ele salvará. Até porque o que são 10 míseros anos de sofrimento? Depois de injetar a agulha com o poder dele no pescoço do paciente, milagrosamente ele acorda, agora cuspindo um pouco de sangue. O prefeito fica preocupado com seu pai. O protagonista fala que por sorte ele chegou a tempo. Já o doutor atrás do protagonista pergunta como que ele fez isso. O pai do prefeito se levanta na cama, ficando sentado respirando. Já o prefeito fica feliz porque seu pai finalmente acordou. A de cabelo rosa também fala que ela ficou assustada. O pai do prefeito começa a acariciar a cabeça dela pedindo perdão por fazê-la ficar preocupada com ele. O protagonista vira as suas costas saindo do local. Só que antes disso, o prefeito se ajoelha chamando a atenção do protagonista. O prota fica surpreso com isso. O prefeito pede desculpas por ter sido grosseiro com ele. Ele fala que ele estava cego. Ele pede desculpas por tratar o protagonista de uma forma cruel. E ainda o agradece por ele ter salvado o seu pai. Já o prota começa a levantar o prefeito, dizendo que ele o deu a sua palavra que podia salvar o pai dele. Então ele não deve se preocupar com mais nada. O prota fala que as condições do ancião basicamente se estabilizou, mas ele vai se curar e estará são em breve. A de cabelo rosa também chama a atenção do protagonista, pedindo desculpas pelo ocorrido de hoje. Ela pede por favor dizendo para o prota ou dizer a sua conta para que ela o transfira os 500 mil. E o prota fala para ela não se preocupar com isso porque ele mandará a conta mais tarde. Mas agora o protagonista sai da sala e do nada ele escuta um incrível Dr. Kim. Olhando para o lado, ele vê a sua debochada esposa, dizendo que é uma coincidência o que aconteceu hoje. Então, não é para o prota fazer algo tão imprudente assim novamente. Já o protagonista no seu pensamento se pergunta o quão grande é a impressão ruim que ela tem dele no coração. Um imbecil aparece ali atrás, como se fosse um stalker pensando que o protagonista é um filho da fruta. Mudando de cena, o prota junto com a sua esposa aparece no seu estabelecimento. A mãe da esposa do protagonista chama a atenção dela, perguntando se as coisas se complicaram mais. Ela fala que estava muito preocupada com sua filha. Já a Kengin fala pra sua mãe que está tudo bem e tudo já tá no passado. Mesmo assim, a velha Coroca chama o protagonista perguntando por que ele está parado ali, o chamando de estúpido, e fala que ele deve sair da vista dela imediatamente. O prota responde sarcasticamente dizendo ok. A esposa do prota chama a atenção da sua mãe falando que ela está cansada, então ela vai para o seu quarto descansar. A cena muda agora para o protagonista abrindo a porta de um quarto. Ele fala pra Kingin, a sua esposa, que ele já terminou as tarefas da casa. Só que olhando pra frente ele fica surpreso porque ele vê essa bela cena aqui. Mas por algum motivo o prota não se anima nem um pouco. Ele pensa que ela está praticando yoga. Mas com essas roupas, ele simplesmente ignora a existência da sua esposa. Até que ela fala que o Zitan a disse que ele esteve desfilando nu pela casa. O protagonista responde dizendo que depois que ele buscou ela nessa manhã na escola, ele esqueceu de trancar a porta quando ele foi mudar de roupa no quarto. Ela empurrou a porta e o viu. Por algum milagre, finalmente o protagonista olha para sua esposa com um pouquinho de tentação. Já ela tá questionando ele se isso que ele contou é verdade. O garoto fica encarando certos locais enquanto ele pergunta para ela o porquê que ele mentiria. A sua esposa finalmente acredita nele, dizendo que ela entende o temperamento da Zitan, e fala para o prota não se atrever a assustá-la. Ela fala também para o prota não voltar a fazer isso no futuro, porque ele tem sorte de estar salvo hoje. O prota simplesmente responde que ele entende, mas antes de finalizar o assunto, a sua esposa fala que tem uma outra coisinha. Ela diz que amanhã haverá uma ceia familiar, e o prota irá com ela. O protagonista também aceita essa ideia, ele só fala ok. A Kingin agora se deita na cama, dizendo que ela está exausta. Mesmo assim, ela fala sobre hoje. A esposa do protagonista agradece ele pelo que ele fez.
O Prota fica bem surpresa com isso, até porque não é algo comum dela. Mudando a cena pra um outro dia dentro de um prédio, aparece um monte de pessoas que são da família da esposa do protagonista se cumprimentando. Um deles fala que essa é a sua primeira reunião da família Shu nesse ano. O protagonista tá olhando pra uma mulher pensando que ela é uma velha bruxa, que só tá fingindo ser elegante com esse vestido. Ele fala que ela deveria voltar à sua forma de demônio. O nome dela é Shu Gikyan. Ela é a irmã mais velha da sogra do Prota, provavelmente. Ela pergunta pra Kingin quando que ela vai engravidar. A esposa do protagonista a chama de tia, dizendo que eles ainda não estão prontos e não tem que ter pressa nisso. Mas a mulher fala pra ela fazer isso logo enquanto eles são jovens, porque assim os pais delas terão menos ocupação. Pra acabar logo com esse assunto, a esposa do protagonista apenas fala um obrigado, tia. A bruxa velha então fala que felizmente na sua família, o Shen Gwen não deu preocupações, diferente de algumas pessoas que deixaram que sua esposa sustentasse. Foi uma indireta pro protagonista. Esse aqui é o tal Shen Gwen, ele é o genro dessa bruxa aí. Aliás, ele mesmo fala que a sua sogra o elogia demais, mas o que ela disse não tá errado. Aparece essa outra mulher aqui chamando a bruxa de irmã, dizendo que o genro dela é uma grande pessoa. Ela fica toda orgulhosa falando pra sua irmã que tem razão. Novamente ela fala que o seu genro é dono de vários negócios importantes, diferente de algumas pessoas. Ela ainda fala que é realmente lamentável que eles tenham sortes diferentes. A bruxa velha olha para o seu genro, então ele se levanta, dizendo ao seu tio que por causa de sua primeira reunião, ele preparou um presente pro seu tio. Esse cara aqui é o sogro do protagonista e ele fica surpreso quando abre a caixa. Ele se pergunta se esse presente é uma tigela de Qinghua. O genro da mulher fala que é isso mesmo. Ele sabe que o seu tio gosta de porcelanas, então ele pediu a alguém que conseguisse essa tigela de Qinghua, a qual ele comprou por 300 mil yuanes. Todo mundo na sala escutando isso fica surpreso pelo valor, além de ser uma tigela de porcelana da dinastia Yuan. Enquanto todo mundo fica falando que essa coisa é muito cara, por ser 300 mil yuans, o protagonista fica ali de fundo apenas escutando isso. Até porque ele mesmo tá pensando que essa tigela tá muito estranha. Olhando direitinho, ele pensa que tem um espírito maligno muito forte, e ele teme que essa imitação não tenha sido feita de forma normal, não para ser colocada em uma tumba e ser alimentada. Ele pensa que essa tigela não é só uma falsificação, também é uma maldição. O genro daquela véia começa a falar com o protagonista dizendo que ele deve ter preparado algum presente também. Depois disso, rindo, ele pede desculpas dizendo que esqueceu que o protagonista é uma pessoa miserável, que não tem dinheiro e depende de sua esposa para o sustentar. Ele ainda fala que hoje ele foi promovido a chefe de seção da empresa. Ele diz que o seu departamento ainda precisa de alguém para recolher o lixo, e embora o salário não seja muito, ele diz que pelo menos o protagonista poderia ganhar 1000 yuanes ao mês. Só que a esposa do Prota chama dele calar a boca logo. Ela fala pra ele, na verdade ela agradece ele pela sua preocupação, mas ela diz que o seu marido é um membro de sua família, aconteça o que acontecer, e também não é a vez dele falar ali. O cara então se senta enquanto ainda fica rindo, mas ele diz que alguém que não pode comprar um presente para o seu próprio sogro, ele acha que alguém assim não é o digno de estar ao lado dela. O protagonista se levanta dizendo que ele chegou atrasado hoje, por isso não trouxe um presente. O imbecil aqui fica surpreso porque o protagonista não era pra estar falando. Ele pergunta se o Prota não era só um idiota, mas aparece agora a sua esposa falando pro seu marido ficar quieto. Ela fala que mesmo que o Prota tenha trazido um presente não será nada digno, mesmo que ele possa falar já é um desperdício. O protagonista fala em voz alta que qualquer presente que ele der será muito mais prático do que o presente falso de seu cunhado. Obviamente o cara fica indignado. Ele pergunta ao protagonista o que ele quer dizer, porque essa tigela o custou 300 mil yuanes. A sogra dele ainda chama o Prota de pirralho, dizendo que é um preço que ele nunca poderia pagar, e é por isso ele tá dizendo que é falso. Mas o protagonista retruca dizendo que não importa quanto o seu cunhado gastou com isso. Realmente é apenas uma falsificação. O cara agora fica bem irritado, dizendo que o protagonista é um merda, é um desgraçado. Então ele pergunta por que o Prota tá dizendo que isso é falso. Só que no seu pensamento o imbecil tá se perguntando se o protagonista percebeu, mas depois ele pensa que isso é impossível, até porque o homem que o vendeu isso garantiu que ninguém poderia perceber. Novamente, o Prota agora fala que pode o mostrar que é falso, mas aparece o sogro do protagonista mandando o Prota calar a boca. Essa outra bruxa velha fala que o Prota da família dele é muito indisciplinado e está ofendendo o Shen Gwen, e ainda por cima se atreve a falar um monte de mentiras. Até a própria esposa do Prota fala pra ele não ser tão grosseiro, porque o Shen Gwen também é o cunhado dos dois. Só que o Prota pergunta, meu cunhado? Como assim meu cunhado? Ele diz que a antiguidade o que o seu cunhado deu de presente realmente é uma falsificação vagabunda. A esposa do protagonista fala com ele dizendo que mesmo que se for uma falsificação, ele deve ter pensado que realmente era autêntico e foi enganado. Ela diz que hoje é a ceia de sua família, então é pra ele parar de fazer cena. Mas do nada aparece alguém dando bom dia. É logo o prefeito perguntando como assim, falsificação? Que tipo de falsificação? Ele pede pra alguém o mostrar. Ao seu lado aparece alguém chamado Wu Fangmao.
O imbecil fica surpreso pelo prefeito Liu estar ali. Ele se aproxima do prefeito pedindo desculpas, dizendo que não sabia que o senhor iria ali, só pra ver o novo chefe da sessão, que no caso é ele. Só que o prefeito apenas o ignora, dizendo que é uma coincidência que o protagonista esteja ali, porque ele não esperava vê-lo. Além disso, ele agradece o prota pelo que ele fez ontem. O Kim Leon responde dizendo que não foi nada, ele apenas fala pro prefeito não se preocupar. O imbecil diante se intromete no assunto, chamando o prefeito, dizendo que o Kilin é só um lixo, e pergunta se ele não está falando com a pessoa errada. Só que o prefeito já olha com essa cara aqui pra ele, perguntando quem que ele está chamando de lixo. Além disso, ele pergunta quem que o imbecil é. O Shang Wen fala que ele acabou de assumir o cargo como chefe da sessão. O prefeito então pergunta ao protagonista se esse tal Shang Wen estava causando problemas. O prota responde dizendo para ele não se preocupar com isso. Ele fala que esse cara é apenas o seu cunhado. Eles estavam discutindo se... O prefeito então fala que ele trouxe um amigo que é um expert em autenticar antiguidades. Aquele cara que chegou junto com o prefeito começa a rir dizendo que ele não faz avaliações há muitos anos, mas Qinghua ainda é a sua especialidade. Ele pega aquela tigela dizendo que olhando a cor parece um produto genuíno da dinastia Yuan. O imbecil lá no fundo fala que ele está certo, que deve ter custado muito dinheiro. Só que o protagonista o retruca perguntando se ele também acha que isso é genuíno. O expert então pergunta ao prota se o protagonista está realmente o questionando, se o prota acha que isso é falso. O prota responde que sim, ele acha. O expert então toca no ombro do garoto dizendo que ele finalmente percebeu o porquê o prefeito gosta dele. O expert fala agora que sim, é realmente uma falsificação, só que é uma falsificação perfeita. Ele diz que essa tigela Qinghua da dinastia Yuan parece real, mas dando uma olhada mais de perto existem rastros de esmalte. E embora a representação seja um pouco sofisticada, ela carece de um ritmo de encantos, é uma imitação perfeita. E essa falsificação parece que foi guardada em uma tumba junto com um cadáver por muito tempo. Ele fala que isso está amaldiçoado. Com isso, todo mundo que pegou na tigela começa a limpar as mãos, enquanto a sogra do imbecil pergunta pra ele como que ele pôde fazer esse tipo de coisa. O Shang Wen responde dizendo que ele não sabia disso. O expert agora se aproxima do protagonista, perguntando se ele está certo. Além disso, ele fala que na verdade, o protagonista pôde perceber uma imitação dessa antiguidade. Isso significa que ele tem bons olhos. Ele pergunta ao prota quando que eles se verão novamente. O prefeito entra no assunto dizendo que é claro que o Sr. Kim é um grande homem, e pra ser honesto, ele estava planejando visitar o protagonista para se conhecerem melhor. Então ele pede para o prota o acompanhar para uma conversa. O garoto então fala para os seus sogros comerem sem ele, porque ele vai acompanhar o prefeito Liu e ele volta depois. Com isso, as mulheres começam a falar sobre isso. Uma das irmãs da sogra do prota diz que o genro dela tem uma relação muito boa com o prefeito e parece que é bem melhor que a do Shang Wen. A sogra do prota começa a se gabar dizendo que eles não queriam mencionar isso porque temiam que isso poderia os fazer perder uma boa relação entre as duas empresas. Mudando de cena lá com o protagonista, ele fala pro prefeito dizer se ele precisa de algo. O prefeito então fala que, pra ser honesto, o seu pai, que foi curado por ele pelo prota antes, começou a adoecer de novo depois de voltar pra casa recentemente. E nos últimos meses, a sua esposa, o seu filho e inclusive o seu corpo começaram a se sentir mal. Mas quando eles foram para o hospital e realizar exames, nenhum encontrou nada, nenhum médico. O protagonista, no seu pensamento, se pergunta se já fazem 2 meses. Em voz alta, ele pergunta ao prefeito se pode pegar no seu pulso. O prefeito obviamente responde que é claro que ele pode. Depois que o prota analisa direitinho, ele pensa que ele sabia disso. O prefeito pergunta como que ele está. Já o Qin Li simplesmente o responde dizendo que ele já tem plena certeza do que está acontecendo. Ele fala que quando eles terminarem a sua ceia familiar, ele irá visitar o prefeito e resolverá o problema pra ele. O prefeito fica feliz dizendo que isso é ótimo, e ele ficará esperando o protagonista em casa, lá ele. Algumas horas depois, aparece o prota carregando o seu sogro totalmente bêbado. Seu sogro tá chamando o protagonista de moleque, dizendo que hoje ele deu uma alegria. Depois de colocar o pai da sua esposa no carro, ele fala pra sua esposa que ela pode ir na frente e que ele irá depois. Depois de todo mundo ir embora, ele pega no seu celular pra colocar no GPS a casa do prefeito. Em outra cena, ele já aparece chegando no local. Só que antes ele entra em um beco onde tem um monte de delinquentes ali. Inclusive é aquele cara de antes que está falando para o prota que eles voltaram a se encontrar. Mas dessa vez ele mandará o protagonista para o inferno. O imbecil começa a chamar o protagonista de lixo. Ele fala para o prota que se hoje ele cortar as suas 2 mãos, ele o deixará ir embora. O protagonista, totalmente com tédio ali, reconhece o imbecil falando que ele é o Liu Mingao e diz que ele é mesmo persistente. O imbecil fala para o prota não se preocupar, porque se ele não quiser cortar as suas mãos, ele vai o ajudar. Ele manda todos aqueles delinquentes avançarem no prota dizendo que vai dar 50 mil por cada mão dele. O protagonista agora fica animadaço
isso, ele devolve a violência apenas com um chute no pescoço de um, já desmontando. Depois ele dá um soco no bucho de outro e um chutão nas costas de um outro. Minutos depois ele já termina com tudo. Ele pergunta pro imbecil se ele não trouxe homens suficientes. O cara ali de boca aberta se pergunta no seu pensamento o que é que tá acontecendo. Ele fala que o prota ainda é apenas um lixo idiota. E se pergunta por que ele ficou de repente tão forte. O protagonista começa a falar para o imbecil ir até ele, se aproxima mais um pouco. Só que ele fica com medo e fala para o prota não chegar perto dele. Então depois que tudo isso acaba, o protagonista pensa que a casa do prefeito deve ser nessa direção onde ele está indo. Algumas horas depois, no caso minutos apenas, ele chega em uma casa. Entrando nela, ele pensa que chegou no seu local. Depois de apertar a campainha, o prefeito o atende. Ele fala que esperou o protagonista esse tempo todo e pede por favor para que ele entre logo. Só que na porta já tem uma energia ruim. O prefeito fala que essa é a sua casa. O prata pensa que a situação atual é mais grave do que ele pensava. Do nada, os dois começam a ouvir um grito muito alto. O prefeito vai desesperado para um dos quartos, chamando a sua esposa perguntando o que está acontecendo. Se o Xiao Jie está doente novamente. A sua esposa o responde dizendo que o Xiao Jie está flutuando e tem um monstro ali. O protagonista vê toda a situação. O prefeito pede para que o prota o salve. O protagonista responde que vai o salvá-lo. O monstro percebe a presença do Qin Lin e fica muito irritado. Ele começa a controlar a criança, falando para o prota não o tocar e sair dessa casa. O protagonista obviamente não obedece. Ele começa a usar o seu poder para exorcizar esse monstro. Depois que a criança cai na cama, tanto o prefeito quanto a sua esposa começam a se aproximar, mas o prota fala para eles não chegarem perto porque ainda não terminou. No seu pensamento ele fala que o que ele tem que fazer agora é expulsá-lo e purificá-lo. Só que o prefeito e sua esposa começam a brigar. A mulher pergunta para o prefeito que lixo que ele arrumou. E ela diz que se acontecer algo ruim com o seu filho, ele quer que o prefeito pague com a sua vida. Já o prefeito tá mandando ela calar a boca ali. O protagonista percebe que parece que também estão sendo infectados, então ele tem que agir rápido. Ele enfia uma agulha na testa da criança. Ela começa a gritar de dor. O espírito começa a agir contra o protagonista, tentando usar a criança novamente, fazendo ela flutuar de novo. Porém, o prota apenas taca 3 agulhas, furando totalmente essa criatura. A criança então cai novamente na cama, agora acordado. Ele chama pela sua mãe. O prota agora fala para o prefeito não se preocupar, porque o seu filho estará bem agora. O que eles têm que fazer agora é encontrar a fonte desse espírito maligno. O prefeito fica surpreso por ser um espírito maligno. O Qin Lin começa a olhar debaixo da cama do prefeito, perguntando se aconteceu algo de ruim na família dele ultimamente, ou ele recebeu algum presente. O prefeito fala que realmente não aconteceu nada ruim ultimamente, porém ele recebeu um par de leões de pedra, e são os que estão na porta. O prota então vai na direção lá da entrada, até que quando ele chega no local, ele pensa que ele encontrou. Ele pega uma pedra dentro da boca do leão, falando que essa é a fonte da doença deles. O prefeito fica surpreso e pergunta se realmente é essa pedra pequena. O protagonista explica, dizendo que todos os dias em que eles entravam e saíam pela porta, eles estavam em contato com essa pedra que está unindo uma fonte de espírito maligno. Então eles adoeceram por estar na influência desse espírito maligno. A pessoa é contaminada se permanecer muito tempo próximo a ele. Mas quando quebra a pedra, o prota diz que isso está completamente resolvido. Aparece agora a esposa do prefeito, agradecendo o prota por salvar o filho dela hoje. E ela também pede desculpas pelo comportamento dela. O garoto responde dizendo que não tem problemas, e ele fica feliz que o garoto esteja bem. O prefeito também chama a atenção do prota, agradecendo por hoje. Ele fala também que pedirá ao motorista que leve o protagonista na casa dele. Mas antes disso, ele diz que quer perguntar algo para o prota. Ele pergunta se o garoto gostaria de ir abrir uma clínica. O protagonista fica um pouco surpreso com isso e fica pensando nisso. O prefeito fala que o Qin Li dessa vez salvou a sua vida e a vida de sua família de novo. Ele pergunta o que o prota acha da ideia dele inaugurar uma clínica pro prota como um modo de agradecimento. O protagonista começa a sorrir, agradecendo ao prefeito Liu. A cena muda agora para um outro local. O prota aparece dentro de um carro, enquanto ele pensa que se ele abrir uma clínica, ele pode ajudar mais pessoas, então ele não tem nada a perder. E se ele se encontrar com seus pais no futuro, eles também ficarão felizes por ele. Só que depois de ver algo que chama sua atenção, ele pede para o chofer parar o carro. E pelo jeito o freio desse carro é bom, viu? Porque o protagonista sai voando ali pra frente, não estava usando o cinto. O motorista pergunta ao Qin Lin se ele queria parar ali. Olhando novamente para onde ele estava olhando antes, ele percebe que é a sua esposa, que está vestida muito bem. Ele se pergunta no seu pensamento por que ela está ali tão tarde. O safado do motorista começa a tirar os seus óculos ali, falando que o prota tem um bom gosto. Fica olhando a esposa do cara, meu. Só que do nada aparece uma outra pessoa que tem... Ela cumprimenta a Qin Lin, pedindo desculpas, perguntando se ela fez a esposa do prota esperar muito. Inclusive ela chama a esposa do prota de
O protagonista, vendo que é apenas uma mulher, ele pensa que acabou, que ela está apenas encontrando uma amiga. Ele tava pensando demais. Só que do nada isso aqui acontece. Ele lança logo um beijão na esposa do protagonista. Que é isso? Depois de pararem de se beijar, tanto o prota quanto o motorista ficam de boca aberta ali. Inclusive o motorista tá tirando até foto. No seu pensamento, o prota fala que sua esposa é uma desgraçada. Ele pergunta o que tá acontecendo ali. Se ele foi traído por uma mulher. Tá difícil mesmo, viu? Depois dessa bela surpresa, o motorista novamente fala que o protagonista tem bons olhos. Ele responde o Motora falando que não é o que ele está pensando. Só que ele percebe que aquela mulher percebeu a presença do prota, ainda faz um sinal pra ele. Lá dentro do local onde as duas entraram, a mulher chama a esposa do prota de Xiao, pedindo pra ela pegar a melhor garrafa de vinho. Ela chama a esposa do prota de Bebê, falando que ela pensou que a esposa do protagonista tinha se esquecido dela. A Kingin responde a mulher dizendo que ela estava muito ocupada recentemente e também encontrou alguns problemas no trabalho. A mulher responde dizendo que o trabalho nunca termina, mas elas não devem pensar em coisas desagradáveis nessa noite. Ela fala que as duas têm que se divertir muito. As duas então pegam uma bebida. Elas falam que eles não sairão até ficar bêbadas. Depois de fazer um drink e coletar algumas garrafas de vinho, a esposa do protagonista fala que essa mulher sim a conhece, porque se não fosse o que ela fez pra evitar o seu casamento, se ela não tivesse feito nada pra ajudar, pelo jeito tá reclamando do seu casamento, né, tá falando mal. Ela diz que tem muita pressão nos seus ombros. A mulher fala que ela realmente causou muitos problemas à sua bebê. Ela pede pra Kingin pegar um outro copo de vinho também. A Kingin então começa a beber muito. Ela bebe até cair no ombro da outra mulher. A prostituta então se levanta, começando a carregar a Kingin pra um outro local. Ela sobe em algumas escadas, chegando até um quarto onde tem aquele imbecil antes, que era chamado de Mingao. Ali no centro do quarto tem uma cama de motel, inclusive uma câmera direcionada a ela. O Jack deita a esposa do protagonista na cama, falando pra ela não ocupar. Depois dela ficar ali no meio da cama, o imbecil fica fazendo essa cara aqui de quem vai morrer, perguntando a Kingin o porquê que ela não quer se divorciar daquele lixo. Ele diz que isso que vai acontecer é culpa dela, porque ele não pode evitar. Depois de ligar a câmera, ele fala que eles devem começar, e o imbecil começa a tocar nela. Só que, na verdade, antes dele começar, alguém começa a bater na porta. O imbecil fica assustado, ele pergunta quem que é. Essa pessoa da porta fala que é serviço de quarto. O imbecil acredita. Ele fala que a senhorita pegou o dinheiro, mas realizou um bom trabalho, que no caso é aquela prostituta. Só que depois que o Mingao abre a porta, apareceu o protagonista com essa cara de psicopata falando surpresa. Obviamente o imbecil fica muito assustado. Ele ainda pergunta ao protagonista como é que ele chegou ali, o chamando de lixo. O prota vê a sua esposa deitada na cama. O Mingao então fala para o protagonista não o interpretar mal. Ele viu apenas a Kingin bêbada e trouxe ela pra ali apenas pra descansar. Só que o prota nem deixa ele terminar de falar, ele já leva um chutão no meio da barriga. O protagonista se aproxima dele enquanto ele cospe sangue, perguntando para o imbecil o dizer como que ele quer morrer. O Mingao, ajoelhado no chão, pede perdão. Ele fala que vai embora dali imediatamente e nunca mais irá aparecer. Ele fica implorando por perdão, dizendo que não se atreverá mais. Ele chama o prota de mestre, depois de pai, e diz que o golpe dele já fez ele vomitar sangue. O protagonista então, burrão, fala pro Mingao ir embora e não aparecer mais. O imbecil se levanta enquanto agradece muito. Ele falou obrigado, mas depois que fica nas costas do protagonista, ele puxa uma faca falando para o prota ir pro inferno. Claramente o prota desvia. Ele começa a preparar um golpe, falando que já o perdoou pelas duas primeiras vezes, mas ele não esperava que o cara fosse tão teimoso depois de repetidas advertências. Então ele pede pro imbecil não o culpar. Ele pega uma agulha enfiando no centro, no meio das pernas do imbecil, onde foram suas duas bolinhas de gude. O cara cai ali convulsionando e o protagonista fala que ele merece isso. O prota simplesmente o chuta pra fora pela porta. E depois de ficar sozinho junto com a sua esposa, ele fala que por sorte ele a encontrou hoje. Ele ativa o seu poder de novo enquanto pega outra agulha, furando o pulso da sua esposa. Isso provavelmente tira a intoxicação do corpo dela e a faz acordar. O prata pergunta se ela está acordada e como que ela se sente. A sua esposa começa a falar dizendo que ela se sente... Só que depois que ela percebe a situação da sua roupa, ela simplesmente dá um tapão na cara do prota, perguntando o que foi que ele fez. O protagonista percebe que ela deve ter entendido mal, mas ele fala que acabou de a salvar e pergunta se é assim que ele recebe um agradecimento. A Kingin não acredita nele. Ela fala que primeiro ela acorda nesse lugar e logo depois que ele diz que a salvou. Novamente ela repete que não acredita nas palavras dele. O protagonista então fica indignado, ele fica quieto ali e começa a sair do quarto dizendo que tá tudo bem, ela pode acreditar no que ela quiser. Enquanto o protagonista começa a fechar a porta, sua esposa continua irritada falando que
ele é um idiota e ele vai pagar ela por isso. A garota começa a chorar pensando que foi violentada. Só que depois, olhando para o lado, ela percebe que tem uma câmera gravando ali. Algumas horas depois aparece o protagonista no meio de uma praça. O seu celular fica tocando, então ele atende. Ele fala que ele é o Kim Lee e pergunta quem que é. A pessoa que o ligou é aquela tal Liu Yuan, de cabelo rosa. Ela aparece perguntando ao protagonista se ele ainda tem aquele produto que ele a deu da última vez, porque ela quer comprar um lote bem grande. Porém, ela gostaria que ele agregasse um efeito branqueado para melhorar a sua pele. O protagonista então responde dizendo que ele precisa desligar, porque ele vai preparar o que ela estava pedindo. Mas antes de desligar a ligação, ela fala que primeiro ela quer 200 cópias, porque ela vai acrescentar 200 milhões na conta dele. O prata fala que não tem problemas, mas diz que o custo dos seus medicamentos não é alto, então ele não pode receber esse tanto de dinheiro dela. Mesmo assim, a garota fala que escutou o seu primo dizer que ele vai abrir uma clínica, então ele vai precisar de muito dinheiro futuramente, apesar de o resto ser patrocinado. O prata então aceita, muito feliz, agradecendo ela. Mudando de cena, aparece um relógio aqui, e a esposa do protagonista está em uma sala. Ela tá agarrada em um travesseiro, pensando por que o protagonista não voltou ainda. Ela pensa que tá muito tarde, e fala que o julgou mal hoje, e por isso talvez ele deve estar com raiva dela. Só que alguns minutos depois, a porta se abre, e o protagonista entra no local. Ele simplesmente não dá nenhum oi pra ela. A garota então começa a puxar assunto perguntando por que ele chegou tão tarde. O protagonista responde dizendo que foi fazer algo. Já ela fala que essa resposta dele é como se ela não tivesse perguntado nada. A esposa do protagonista do nada fala que alguns colegas frequentemente começaram a fazer comentários na frente do chefe sobre o ocorrido com a Liu Yuan, no caso que aconteceu na cara daquela de cabelo rosa. Além disso, ela fala que o chefe dela já falou várias vezes com ela e quer que ela se demita por causa disso. Mas o protagonista responde dizendo que se ela pedir demissão do trabalho dela, vai ficar tudo bem. A sua esposa fica indignada, perguntando como assim ficar bem. Ela deixa claro que se demitirem ela, não vai ter ninguém para cuidar dessa família. E também não é fácil encontrar um novo emprego. Mas o prota explica direitinho pra ela. Na verdade, ele pergunta se a garota se lembra do homem que ela curou no hospital. E diz que aquele é o pai do prefeito Liu dessa cidade. E logo hoje, quando ele curou o próprio prefeito, o prefeito disse que o dará uma clínica como agradecimento. E também ele ganhou um dinheiro tratando doenças e salvando pessoas. Ele fala que se ela quiser, ela pode o ajudar a dirigir a clínica. Então ela não precisa se preocupar demais com isso. A Kingin fica surpresa com essa de abrir uma clínica e se pergunta no seu pensamento se ele está tentando a consolar. O protagonista se levanta e começa a subir a escada dizendo que a clínica vai abrir logo logo. E ela deve pensar nisso e o avisar quando tiver uma resposta. A Kingin fica pensando no seu marido. Ela agradece ele pelo conselho dele e diz que obviamente ela o interpretou muito mal antes. Na verdade, ela fala que precisa se desculpar com ele. Mas a cena muda, o tempo se passa para algumas horas depois. Na verdade, na manhã do outro dia, aparece alguém gritando na porta da casa do prota. Essa pessoa na verdade tá chamando a Kingin, mas o protagonista que acaba acordando pensando que se ao encontrar alguém te faz lembrar coisas ruins, deve ser uma mulher que ele já conhece. Quando ele abre a porta, simplesmente essa garota aqui chamada Tan Xinjin. Ela é uma colega de classe da universidade do protagonista e da sua esposa. É a melhor amiga da Kingin. Ela tá perguntando ao protagonista o que ele tá fazendo e falar pra ele deixar essa dama entrar. Ela começa a cutucar o prota dizendo que ela realmente não sabe como a Kingin pôde se casar com ele. Do nada a menina lança um poema ali também. O protagonista fica pensando que ele não gosta que essa garota venha até ali, porque ela fazia ele se sentir um miserável quando estavam na escola. Um dia ela até colocou pó de coceira na cueca do prota. A garota na porta começa a gritar o nome da esposa do protagonista falando que eles têm que ir logo para as compras. A cena muda para um outro local. Na verdade eles estão dentro do carro onde o prota tá dirigindo. A Kingin tá perguntando onde que eles irão hoje. A sua amiga fala que ela saberá quando eles chegarem. Minutos depois eles chegam em um lugar, na verdade em frente a um prédio gigantesco. A Zejinha fala que esse é um leilão de alto nível onde só pode entrar pessoas de classe alta. E também é a torre mais alta da cidade. As duas decidem entrar no local e a Zejin fala que o motorista atrás dela também estão com elas, tratando o protagonista como se não fosse nada. Quando os dois, na verdade os três entram no local, a Zejin fala pra sua amiga que o mais emocionante ali é o leilão e as apostas das melhores pedras. Depois de serem abertas, as pedras duplicarão seu valor ou perderá seu dinheiro. E realmente tudo nesse lugar parece muito atraente. A Zejin começa a provocar o protagonista, perguntando, dizendo que já que ele está ali, ela pergunta por que ele não compra uma pedra pra Kingin. O protagonista responde dizendo que se tiver algo que a Kingin goste, ele comprará. Alguém anuncia que o próximo item do leilão que está ocorrendo agora é uma pedra verde. Uma pessoa dá 50 mil pela pedra, outra 100 mil, até que chega nos milhões. Só que o protagonista nem se importa com isso,
ele simplesmente olha para o lado vendo uma pedra com uma aura estranha ali. Ele se aproxima pensando que essa essência realmente soa com o poder do seu corpo. Voltando para o leilão que está ocorrendo, na verdade não tinha chegado nos milhões não, ainda tá no 250 mil. Mas o importante é que a Zijin tá falando pra Qingin só dizer que quer essa pedra e eles vão ver se o Qingin realmente estava mentindo ou não quando disse que compraria pra ela. Além disso, ela fala que se aquele cara se atrever a mentir, ela fará isso aí. Mas a Qingin fala pra sua amiga se acalmar. A Qingin olha para o lado e percebe que o protagonista não está ali, até porque ele está se aproximando lá daquela pedra, perguntando pra mulher quanto que custa. A mulher responde ele dizendo que são apenas pequenas peças de materiais que foram eliminadas e custa apenas 100 cada uma. O prota começa a tocar no seu bolso dizendo que ele só tem alguns trocados. Pelo menos ele consegue ter os 100 ali, e ele fala que vai comprar essa pedra e ainda pede pra ela cortar uma peça também. A Zijin lá atrás vendo isso, fala que ela não acredita que o protagonista foi pra área de descartáveis. Ela fala que ele continua sendo o mesmo, e é realmente vergonhoso a Qingin estar com ele. Ela ainda se pergunta por que ele disse que abriria uma clínica. A menina chata se aproxima chamando a atenção do prota, dizendo que ela não pode acreditar que ele gastou 100 dólares pra comprar esse lixo. Só que a mulher que tá fazendo o corte, ela percebe que a pedra, tudo dentro dela tá toda verde. Tudo ali está cheio de verde. As duas aqui escutando isso ficam totalmente surpresas, inclusive o salão inteiro. Todo mundo se aproxima, surpreso. Elas ficam impressionados com o quão verde tem nessa pedra. É muito provavelmente a melhor pedra que tem ali. E por ela estar na área de descartáveis, todo mundo começa a comprar as outras também, com esperança de achar alguma verde. Além disso, logo como o protagonista aproxima uma mulher ali, falando que ele é um garoto lindo e pergunta por que ele não vende essa pedra por 300 mil. Além disso, ela dará mais um presente se ele fizer isso. Só que um outro alguém já oferece 800 mil. E esse cara atrás do prota fala que ele oferece 1 milhão. Não, na verdade é outra pessoa que oferece 1 milhão. Esse cara atrás do prota pede por 500 mil e também dará um presente pra ele. Só que do nada aparece um barbudo aqui pedindo por 5 milhões. Esse gordinho fala que essa pedra vale ao menos 5 milhões. As pessoas ficam se perguntando quem que é ele, até alguém dizer que esse é o tal Tan Lao, do Círculo de Jade de Yingcheng. O barbudo fala com o protagonista perguntando se ele daria essa pedra por 5 milhões. Pra explicar melhor, esse Tan Lao é o pai da Zijin, e ele é o presidente da joalheria Tanji de Yangcheng. Só que o prota responde dizendo que ele comprou isso como um presente pra sua esposa, então todos devem perguntar a ela. A própria Zijin fala que essa é a primeira vez que ela viu um produto tão magnífico. Ela fala também que o seu pai está realmente disposto a gastar muito dinheiro nele. Por algum motivo, a Qingin não parece estar muito feliz com isso não. Ela fala que uma boa Jade é melhor que fique com alguém que realmente a conheça. E o Tio Tan, que no caso é o barbudo, é conhecido como o rei da Jade nesse local, nessa cidade. O que a faz ficar honrada que ele fique com essa Jade. O velho começa a rir ali dizendo que a Qingin ainda é muito boa com as palavras. Ele fala também que vai pedir ao departamento de finanças que a envie um cheque. Só que antes disso, ele chama a atenção do protagonista de novo, perguntando se ele poderia ajudar a ver essa pedra que ele acabou de comprar. No caso é a pedra que estava no leilão. Por fora já transborda algumas partes verdes ali. Só que o protagonista, depois de olhar, ele simplesmente fala que é uma pedra comum com nada de especial. Sua própria esposa fala que os artigos ali do leilão foram todos selecionados. E as pessoas atrás dele ficam se perguntando se por acaso ele é cego. Alguém até o chama de olhos de porco. Sua esposa novamente fala que ainda tem mais. Ela pergunta como que pode ser possível que o Sr. Tan esteja equivocado. O bigodudo então chama aquela mulher de antes dizendo que seja uma Jade na pedra ou não, eles têm que averiguar se o protagonista tem razão. As pessoas em volta continuam falando que ele deve ter se equivocado, no caso o prota. Além disso, aquela garota de antes fala que o protagonista só teve sorte porque ele veio apostar pela primeira vez e encontrou uma Jade. E ela pergunta se ele ainda se atreve a difamar a pedra do seu pai. Ela fala que o prota é só um idiota. E logo todos verão de verdade quem ele realmente é. Só que depois da mulher cortar a pedra, ela fala que embora tenha verde, é só uma peça comum. E é uma pena que tudo isso não tenha valor. O cara gastou 250 mil e, né? A garota irritante vendo isso fica se perguntando como que isso é possível. Ela falou que o seu pai nunca se equivocou antes. E já o bigodudo começa a rir. Ele toca na mão do protagonista falando que ele tinha razão. Ele fala também que a sua Tanji ainda carece de uma linha de olhos de Jade. Ele até oferece meio que uma vaga de emprego para o protagonista. Só que o Qingli começa a dar uma desculpa ali, mas o bigodudo fala pra ele que ele não precisa se apressar em responder. Ele deve pensar bem nisso. O velho começa a ir embora
embora, falando para o Prota ou dar a sua resposta quando eles se encontrarem da próxima vez. A cena muda agora de volta para o carro. O Prota tá junto com sua esposa ali. No carro mesmo, ela pergunta para ele desde quando ele sabe apostar. O garoto responde dizendo que não é difícil aprender com os livros, e se ela quiser aprender, ele a ensina mais tarde. Só que do nada ela fica irritada, ela chama a atenção do Prota, ela chama ele pelo nome perguntando se ele estava enganando esse tempo todo. Ela pergunta por que ele fingiu ser um idiota e um perdedor. O protagonista simplesmente fica quieto sem falar nada. Ela então muda o assunto perguntando quando que ele vai a levar em um passeio. Do nada, o protagonista responde que vai ser no próximo sábado. A própria Kingin agora no seu pensamento fala que ele é um idiota. Ela se pergunta se ele não consegue entender que deve prestar mais atenção nela. E será que ela tá começando a gostar dele? Só lembrando que essa aí traiu o cara, viu? Do nada, a cena muda pra um velho aparecendo. Provavelmente o protagonista tá sonhando. Esse velho fala pra ele que enquanto ele praticar o livro, certamente ele terá que se isolar durante 10 anos. Ele precisa selar sua porta de fala durante esses 10 anos antes de poder desenvolver o seu Hiki. O velho fala que tudo está destinado na vida dele. O resto depende somente dele mesmo. O velho ainda fala que eles se verão de novo no futuro. Na verdade não era um sonho, o Prota ainda tá no carro. Ele fala pra Kingin que ele nunca mentiu pra ela. De fato ele é um idiota. A Kingin fica irritada e fala que se ele não quiser falar é só não falar mesmo. Mas ela pergunta por que ele aceitou se casar com ela. O garoto pergunta se a garota não se lembra do passado. Aparece um flashback de um cara bulinando o protagonista por ele ser mudo. O cara tá perguntando se a sopa tá deliciosa, se está gostosa e por que ele não fala. Até que do nada alguém dá uns tapas na mão no braço desse cara falando pra deixar o Prota em paz. Que no caso é a própria Kingin, perguntando se esse cara se sente orgulhoso de abusar de pessoas desfavorecidas. Voltando para o presente, ela pensa que agora sim ela se lembra disso. O protagonista fala em voz alta que por isso, quando ela veio o pedir pra se casar com ela, depois da graduação da escola ele ficou muito feliz. Embora ele saiba que ele não é mais do que apenas um escudo pra ela. A Kingin pergunta se então o protagonista a odeia, mas ele a questiona como que ele poderia se chatear com ela. Apesar da família Shu não se compadecer dele, e muito menos dela, ele sempre a tratou como a sua esposa em seu coração. O protagonista olha para o lado e vê a sua esposa tendo essa reação. No seu pensamento, ela tá se perguntando o que o Qinlin está dizendo de repente. Os dois ali ficam de cabeça quente, todo mundo envergonhado. O Prota então muda o assunto dizendo que amanhã ele abrirá a sua clínica, então ele espera que ela vá lá ver. A Kingin fica surpresa porque ela pensou que ele estava brincando. Ela pergunta se ele realmente vai abrir uma clínica de verdade. Ela diz que tratar doenças e salvar vidas das pessoas não é tão simples como ele pensa. O protagonista fala que ele só irá tratar de algumas doenças menores como febre e resfriado, então ela não deve se preocupar. A Kingin então diz que se acontecer algo, ninguém irá o visitar na cadeia. O Prota não sabe nem o que responder sobre isso. No seu pensamento, a Kingin fala que ele é um idiota de novo. E se pergunta se ele não pode ver que ela está preocupada com ele. Só que essa não muda agora para um outro dia. No caso, no próximo dia, já tá no dia de abrir a clínica do protagonista. Lá dentro do local está toda a família Shu, inclusive alguns visitantes. No caso, esses dois aqui. Essa mulher com cara de psicopata fala que a família Shu tem um genro muito bom. Ela nem sabe quando foi que o Qinlin se tornou um médico. O cara ao lado dela fala que a clínica abriu de repente, mas ela não deve se deixar enganar. O sogro do protagonista aparece dizendo que ninguém tem que se preocupar com isso, porque o seu genro sempre manteve suas habilidades em segredo. Ele ouviu dizer que a família do prefeito Liu foi salva há pouco tempo, e o prefeito Liu, como agradecimento, insistiu em dar a clínica para o Qinlin. Só que do nada agora aparece aquele cara de antes, o genro da outra mulher, perguntando se o protagonista acha que ele ficará bem só por ser protegido pelo prefeito. Ele fala que o Prota se atreveu a abrir uma clínica, ele deve estar realmente desesperado. Só que o Prota responde dizendo que ele realmente não está desesperado por ter uma clínica. O cara então diz pra ele não se esquecer que esse lugar também está sendo vigiado pelo seu pessoal, com um tom de ameaça. Ele fala que da última vez o Prota fez ele ficar muito mal, passar muita vergonha. Só que do nada aparece logo que o próprio prefeito chamando o protagonista, falando que foi até ali o felicitar pela inauguração. Junto do prefeito aparece a de cabelo rosa. E o protagonista fica feliz pela presença dos dois, mas todo mundo fica surpreso, inclusive um imbecil aqui fica assustado. A de cabelo rosa se aproxima do protagonista dizendo que esse lugar é muito bonito. O Prota se aproxima deles falando, dando as boas-vindas, dizendo para eles entrarem logo. A Kingin pergunta pra sua família que estava conversando ali. Na verdade ela fala que eles ainda até agora estavam falando com frieza sobre o Prota, e pergunta por que eles se calaram agora. Só que do nada aparece alguém pedindo ajuda gritando, falando para o ajudarem e salvarem o seu filho. O prefeito se pergunta o que
tá acontecendo lá fora. Tem um pai de família junto com o seu filho no seu colo, que tá convulsionando, vomitando ali. Ele tá se perguntando o que tá acontecendo. Finalmente chegou o protagonista pedindo licença pra todo mundo, falando que ele é médico. Inclusive tinha um filho da puta ali apenas tirando foto. O prata vê que a criança tá vomitando muito. Ele tá desesperado, chamando pelo seu pai pedindo ajuda. A sogra do protagonista, essa corna desgraçada, fala que esse garoto está muito doente, então devem levá-lo a um hospital de verdade. O próprio sogro do prota fala também que esse garoto está muito doente, então talvez o protagonista não possa ajudá-lo. Aquela psicopata de antes fala pro de cabelo prateado ali que parece que essa clínica fechará logo após a sua abertura. O imbecil responde ela dizendo que o prota merece isso. O pai da criança tá chorando e implorando para o prota o salvar. O protagonista o conforta dizendo que vai salvá-lo e então ele vai poder abraçá-lo novamente. Um tempo depois, a criança tá deitada numa cama. O pai tá pedindo para o seu filho tentar resistir, enquanto o protagonista tá analisando a criança pelo punho. Depois de ver direitinho, ele percebe que tem um órgão ali roxado com uma cor diferenciada. O protagonista fala para o pai que o filho dele está envenenado e pergunta o que foi que ele comeu. O pai fala que tem algo estranho porque os vizinhos que cuidam dele que os dão comida, mas ele está bem. A sogra bocuda fala que ele é realmente um pai irresponsável por deixar seu próprio filho aos cuidados dos vizinhos. O cara começa a chorar dizendo que a sua esposa morreu muito jovem e ele tem que trabalhar para ter dinheiro para que seu filho possa estudar. Já o presidente tá ali o confortando. O protagonista, escutando e vendo toda essa situação, pensa que o rosto do garoto estava preto e arejado e os sintomas pareciam ser de envenenamento. Do nada aparece um velho barbudo dizendo que ouviu dizer que esse médico acabou de obter a sua licença em medicina chinesa faz apenas alguns dias e ele se atreveu a abrir uma clínica para realizar tratamentos. Ele fala que esse médico é um mentiroso. A multidão escuta isso e fica se perguntando se ele realmente acabou de obter uma licença em medicina chinesa e se por acaso ele abriu essa clínica para enganar as pessoas. As pessoas ficam dizendo que essa medicina chinesa é uma fraude e fala para ele fechar essa clínica. Uma garota até diz para levarem um garoto para um hospital de verdade. Aquela psicopata junto com aquele imbecil ficam rindo ali de fundo. A Kengen fica preocupada com o protagonista. O pai também escuta isso, então ele se levanta perguntando por que o prota não disse isso antes. Ele fala que ele poderia ter matado o seu filho. O protagonista se levanta e retruca o pai dizendo que a situação do menino é crítica agora e eles não podem demorar mais. Com isso a criança começa a tossir sangue agora. O protagonista fica alerta, então ele manda para todos se afastarem. Ele ativa o seu poder de novo ali, a sua aura, e pensa que ele não nega o poder da medicina ocidental, mas definitivamente ele não difamará as coisas herdadas de seus ancestrais, como a sua medicina chinesa. Ele fala que a medicina chinesa provém dos antepassados, não importa o quão poderosa seja a medicina ocidental. Ninguém pode destruir a sua própria ambição. E hoje ele deixará as pessoas verem a arte da acupuntura e a medicina chinesa, e como que as pessoas voltam à vida. O bichinho do nada lança algumas agulhas ali que acerta certas partes do garoto. Ele vai até falando os nomes dessas partes. Com isso, o garoto começa a encher a sua bochecha até se levantar e vomitar tudo que ele tinha no estômago. O pai da criança fica surpresa porque seu filho conseguiu levantar. Ele abraça o seu filho pedindo perdão pelo que aconteceu. A criança ainda se esforçando para falar, diz que ele tá morrendo de fome e ele quer comer um tal de Maikeji. É tipo um local de estabelecimento de comida rápida. O pai chorando fala que ele vai sim, eles vão comer em um Maikeji agora. O protagonista fala para o pai chorando que a criança já está melhor, mas se ele ainda não estiver confortável, ele deve ir a um hospital para fazer exames. O pai de família, ainda chorando mais ainda, fala que o protagonista é realmente um grande médico e ele agradece muito ao prota. As pessoas também ficam surpresas. Eles falam que o protagonista realmente pôde salvar a criança. Um até diz que ele pensou que o prota era apenas um enganador, mas ele realmente é um verdadeiro doutor. Mudando de cena, aparece alguém fora da loja, inclusive aquele veio de antes. Essa pessoa aqui na parede tá muito irritada. No caso é um estuprador lá. Ele fala que o protagonista é um desgraçado e ele não pode acreditar que ele realmente salvou o garoto. Ele conseguiu apenas ganhar ainda mais reputação e foi em vão fazer com que aquele garoto bebesse tantos pesticidas. Aquele velho se aproxima do imbecil falando pra ele não ser impaciente. Ele fala pro imbecil deixar o prota desfrutar de salvar vidas um pouco. A cena muda pra algumas horas depois, inclusive tem um cara aqui de camisa vermelha ligando pra sua mulher, dizendo que ele conheceu um médico e ele o deu um remédio. Ele fala pra sua esposa que promete que essa noite ele vai deixar ela sem fôlego. Mudando de cena de novo, aparece o protagonista no seu hospital dizendo que ele está exausto. Ele fala em voz alta que vai fechar a porta rápido e vai ir pra casa. Só que chegando atrás do estabelecimento tem uma floresta, bem bonita por sinal. Inclusive
tem uma pessoa, uma mulher com uma faca toda ensanguentada. Essa mulher acaba percebendo a presença do protagonista. Já ele pergunta se ela está ali pra ver um médico. Só que ao invés de responder o protagonista, a mulher do nada só o ataca. O prota tenta pedir pra ela esperar um pouco. Ele fala que ele é um médico desse lugar. Porém, a garota não consegue escutar ele porque ela cai desmaiada no chão ali. O prota agora fica indignado porque por causa dessa desgraça, ele terá que trabalhar horas extras nessa noite. Ele carrega o corpo dela desacordado e leva ela até uma cama dentro do seu hospital. Mas antes de começar o seu trabalho, ele liga pra sua esposa, que atende ele. O protagonista fala pra King que ele recebeu um paciente gravemente ferido. Sua esposa então pergunta se ele não irá pra casa nessa noite. O prota responde ela dizendo que não. Ele fala que essa noite ele passará ali na clínica, então ela não precisa o esperar. A menina fica bicuda. Ela fala que então o protagonista pode viver ali no hospital pelo resto de sua vida. Além disso, ela chama ele de idiota. O prota pensa que vai comprar uns presentes pra ela quando ele voltar pra sua casa. Mas agora ele tem que se concentrar em outra coisa. O bichinho termina de fazer uma cirurgia e ele corta um dos colares da garota. E depois de pegar ele em sua mão, ele se pergunta o que é isso, porque tá escrito MI-19 ali. No caso, tá escrito agente número 19. O protagonista, totalmente surpreso ou assustado sem entender nada, se pergunta como que foi que um soldado foi a aparecer ali na sua clínica.